quando eu falo, meu irmão, tem vários batendo com a depressão, muita fé e motivação. E Jesus disse, você não pode servir a Deus e seu dinheiro. Quando o dinheiro vale mais do que o amor e a paz, tem algo de errado com os valores de Deus. O dinheiro faz muita falta, mas é o amor que enriquece a nossa vida. Errado não é enriquecer, e sim o amor ao dinheiro. Cuide bem das coisas que o dinheiro não compra, só elas que realmente te fazem ricos. Dinheiro não muda ninguém, apenas potencializa seu real caráter. Dinheiro compra muita coisa, mas não um lugar no céu. Olá, estamos aqui em mais um Puxando Conversa. Hoje viemos falar sobre dinheiro e fé. Estamos aqui com a Adriana também para ajudar a falar um pouco e bora puxar conversa. Primeiro tópico que eu queria falar, pessoas com crenças limitantes sobre dinheiro e riqueza. São aquelas pessoas praticamente que têm crença limitante contra a pessoa rica, que fala que todo rico é do mal, todo rico é ganancioso, todo rico tem princípios do mal e tudo mais. Eu acho que isso está ligado a uma crença que a pessoa moldou na cabeça dela, certo? Eu queria saber um pouco de todo mundo. Vocês já conheceram alguém que tem uma crença limitante sobre algo assim, sobre que todo rico é do mal, todo rico é isso, todo rico é aquilo, e etc. Sim, né? Tipo assim, muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim, porque a pessoa tem dinheiro, então não tem um coração bom, né? Que elas enxergam como se o dinheiro fosse um pecado ali, né? Eu já conheci várias pessoas, tipo, até na minha família mesmo eu já ouvi falar sobre isso, falar que uma pessoa que tem dinheiro não tem um coração bom, por exemplo. Eu já ouvi essa frase. E também aquelas pessoas que falam assim, depois que fulano ganhou isso, depois que fulano ficou rico ou alguma coisa do tipo, ela mudou, ela tá diferente, ela não é mais aquela pessoa boa, de bom coração. Muitas pessoas têm essa crença. É bom nós falarmos disso. Adriana, pode falar um pouco também. Eu acho que quando somos envolvidos nessas crenças, a gente cresce e passa isso para frente também. Então a gente tem que entender que finanças o dinheiro na nossa vida é fruto do nosso esforço. Então quando a gente adquire essa condição, fica até triste quando os outros nos julgam, ou, poxa, você tem sorte, você, né? E não é bem assim. Só nós sabemos o quanto a gente luta para ter aquilo que é de nosso merecimento. Então, realmente existe e a gente tem que enfrentar essas crenças e, aos pouquinhos, eliminando para não atrapalhar o nosso desenvolvimento. Eduardo, Alice. Existe muito, né, gente, que fala isso, mas a pessoa não vê o que você passou no passado, o tanto que você trabalhou, o tanto que você lutou para conquistar aquilo. Sim. Laura, Eduardo. E até mesmo que a Raíssa falou, assim, até dentro da família da gente mesmo, assim, da igreja, que vê pessoas assim, às vezes tem essa sensibilidade de falar que ele é ganancioso, que essa pessoa assim, não tem um coração bom, porque, igual na nossa árvore genealógica, no caso na minha, lá o povo é muito dessa questão de querer doação, ninguém quer ir atrás de conquistar. Na minha árvore genealógica é muito disso, de pessoa não querer conquistar. Aí às vezes ela vê uma pessoa assim, a pessoa não doa, às vezes ela critica, daquela pessoa não, tipo assim, não tem um coração bom de querer doar para ela. Então tem muito isso. Então eu acho que assim, na minha geração tem que ser quebrado esse negócio de querer só querer doação daquilo ali, entendeu? Querer conquistar aquilo também. Aí entra um pouco dessa parte que você falou, tipo assim, a pessoa fala, mas a pessoa não me doa, mas aí, e critica aquela que conseguiu, mas aí ela não vê o que a Alice falou, que foi por trás do que ela lutou, do que ela conquistou para ter aquilo, e a pessoa tá lá no comodismo, não tentando, só querendo receber, e não correr atrás. Ao mesmo tempo que tem muita pessoa que fala assim, sei lá o que é ganancioso, mas também tem muito rico que faz doação, que ajuda as outras pessoas com o dinheiro que tem. Que é humilde de alma. Sim. Bom, vocês tocam nessa questão, né? A crença limitante é algo muito equivocado, cara, no modo que eu vejo, né? Também já vi muitas pessoas falando que todo rico é do mal. Acho que, graças a Deus, Deus me abençoe, porque eu nunca tive uma crença limitante sobre pessoa rica. Acho que eu sempre admirei isso, queria saber como é que pensa um rico, eu sempre tento estudar e tudo mais. Acho que crença limitante eu nunca tive, não. Pelo lado, não. É só isso. Agora vamos puxar para o outro tópico agora, que é
modelo de dinheiro de cada pessoa. Cada pessoa tem um modo de que vê o dinheiro. O dinheiro é para uns é para pagar a conta, outros é para acumular, outros é para investir e outros mais. E também tem os pais, né? Que tem o pai desregrado, indisciplinado com o dinheiro. Tem aquele pai mais disciplinado, fala assim, em modo de economizar, de poupar, tudo mais, que ele não só olha pro agora, mas olha lá pro futuro e tudo mais. Agora eu vou falar sobre o modelo de dinheiro de cada pessoa. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que é a modelagem de dinheiro de vocês, do pai de vocês. Seu pai é um cara gastador, seu pai, o dinheiro para ele só olha de uma forma mais só para pagar a conta, seu pai é um cara investidor, seu pai é um cara indisciplinado, emocionado com o dinheiro. Eu ouvi um pouco de vocês e como é que seria o modelo de dinheiro em casa também. Bem, lá em casa, o meu pai e minha mãe são bem diferentes. A minha mãe já é aquela pessoa disciplinada. Toda vez que ela recebe, assim, ela senta na mesa, ela tem cada papelzinho, ela anota tudo que ela tem que pagar, tudo. Ela anota isso, aquilo, isso. Tem vezes que ela fica 2 horas naquela mesa anotando, e ela pesquisa o que ela tem que pagar e tudo, separa tudo em bloquinhos, paga tudo, depois o que sobra, ela conversa com a gente, fala o que pode fazer esse mês, o que a gente pode fazer um passeio. Sempre assim. O meu pai não, meu pai já é aquele aventureiro, ele gosta de aventurar com o dinheiro. Ele recebe, primeira coisa que vai, vamos beber a cervejinha dele, vamos fazer isso. Primeiro ele vai pra diversão, depois pra pagar a conta. Ele é ao contrário da minha mãe. Então minha mãe sempre ensinou muito eu com meu irmão da gente regrar o nosso dinheiro, a gente sempre ter prioridade com aquilo que a gente deve, aquilo que a gente tem responsabilidade e depois aquilo que a gente pode gastar com a gente, né? Pra gente não criar aquela bola de neve de dívidas. Já o meu irmão, ele já puxou um pouco o lado do meu pai. O Pedro Henrique, só Jesus na causa. Nossa, vai gostar, ele não pode ver R$1 que ele quer gastar. Às vezes ele pede pra minha mãe, me dá R$2 pra eu comprar lanche pra escola. Minha mãe vai lá dar R$10 pra ele, Pedro Henrique, traz o troco. Pergunta se ele traz. Meu irmão. Aí, cadê meu troco, Pedro Henrique? Ah, mãe, mas em tal hora eu fiquei com fome, eu tive que ir lá comprar alguma coisa pra me comer. Minha mãe fala, mas por que você não veio? Você estava do lado de casa, por que você não veio aqui em casa e pega alguma coisa pra você comer? Ah, porque eu tava com preguiça. Então, ele ama gastar dinheiro, ele gosta muito de gastar dinheiro. Então, eu com meu irmão, minha mãe com meu pai, são muito diferentes. Ao contrário da Maria Regina, lá em casa é ao contrário, né? A minha mãe, ela já é mais livre, mais aventureira. Agora, o meu pai, tipo assim, você pede R$1 pra ele, nossa senhora, ele te dá um sermão, te pergunta da tua alma pra que você quer esse R$1. Aí, se ele vê se dá ou se não dá, se vale a pena ou se não vale. A maioria das vezes não vale a pena. Agora, a minha mãe, ela já é mais liberal, né? A minha mãe tinha muito problema com cartão de crédito. Tanto que ela teve que quebrar o cartão de crédito dela, porque ela era muito descontrolada em questão do cartão de crédito. Mas aí ela quebrou, aí deu uma melhorada em questão da minha mãe, mas era totalmente diferente um do outro. E outra, o meu pai também, o que acontece? Ele é muito liberal, mas quando a gente vai pedir alguma coisa pra ele faz igual o seu pai faz. Ele pergunta até sua alma, pra que você quer? Você fala, pai, me dá R$5. Pra que você quer? Pai, vamos fugir do Brasil, tô cansado de ficar em casa, eu quero R$5 pra mim fugir de casa. Então é pra isso que eu quero meus R$5. Porque ele é desse jeito, ele gasta, ele faz tudo que ele quer, a gente pede uma coisa pra ele, aí ele sempre dá. Mas ele faz aquela entrevista de emprego até o fundo da sua alma pra saber, pra depois ele entregar. Lá em casa, eu acho que, tipo assim, meus 2 pais são controlados até. Só que meu pai, eu acho ele um pouquinho mais controlado, porque meu pai, não sei se é por ser música, eletricista, tudo ele gosta de gastar. Ele vê um violão novo, quer comprar, sei lá o que, carrom. Meu pai, ele é mais assim. Minha mãe, não sei também por ela ser a coordenadora paroquial da igreja, assim, então tudo que tem gasto na igreja ela tem que somar, ela tem que anotar. Tudo que gasta no Ministério de Música, tudo que gasta em sei lá o que, ela tem que anotar. Então minha mãe sempre foi bem certinha assim. Já meu pai quer tomar um sorvete, aqui o dinheiro, vai. Dá até dinheiro pra até você comprar um pote de sorvete. Meu pai é mais de boa, assim. Mas minha mãe eu vejo ela mais controladinha, mais certinha. O que eu posso contribuir é que a gente viu recentemente uma pesquisa de que quase 80% das famílias são endividadas. Então isso significa que de cada 10 famílias, 8 devem cartão de crédito, cheque especial, devem boletos, enfim, vivem numa situação às vezes até constrangedora, desconfortável. E por quê? Porque não tem essa organização, esse equilíbrio, esses combinados dentro de casa.
Então, as pessoas às vezes compram coisas que não vão usar, fazem algum estoque dentro de casa, acabam pagando juros porque compram tudo parcelado. Então, não há um planejamento, um cuidado, um zelo por aquele valor que recebe. Então, assim, recebe, mas não estão gastando direito. E aí, realmente, às vezes, entra nessa questão da bola de neve porque os juros são muito altos e a pessoa começa a não conseguir pagar. Na casa é muito diferente. Meu pai era assim, você quer dinheiro? Toma. Ele gasta. Desse jeito, com todo mundo. Minha mãe já é aquela que pega o dinheiro e gasta com ela. Gasta com cerveja dela, com o dela. Tá nem aí. Aí, quando vai fazer a compra do mês, ele só pensa na compra do mês. A compra do mês, tipo, conta, pagar a conta, ele não tá nem aí. Aí eu que tenho que ir lá pegar o dinheiro e pagar as contas. É totalmente diferente. E meus irmãos, tipo, a Betânia também é desse jeito. Ela pega o dinheiro e gasta, não tá nem aí. A Manu não, a Manu já é mais economista. A Manu já consegue cortar. Eu também eu gasto bastante. Só que eu gasto muito dentro de casa, sabe? Tipo, pagar conta, fazer compra. Porque eles não estão nem aí. Meu pai e minha mãe não estão nem aí. Meu pai é aquele lá que toma dinheiro, meu pai ele não gasta com ele. Ele sofre por conta de dar, toma, quer dinheiro, toma. Minha mãe já é aquela lá, tipo assim, viu dinheiro, ela gasta com ela mesmo, tá nem aí. Totalmente diferente. Ah, lá em casa minha mãe, tipo assim, preocupa muito pagar as contas do mês, de todo mês, assim. E tipo assim, o que sobra, ela gasta comigo, mais comigo do que com ela. Aí agora como eu tô trabalhando, aí às vezes eu ajudo ela lá dentro de casa, às vezes não, quando dá assim. Mas ela sempre foi, tipo assim, de gastar mais com as contas e gastar comigo e com meus 2 irmãos do que pelo mesmo. Lá na minha casa, meu pai, igual não sei se eu citei aqui, meu pai é uma pessoa descontrolada, que hoje em dia ele não tem nome, por causa de cartão de crédito, que ele vai comprando, vai criando aquelas dívidas inadimplentes, que é as dívidas de loja e tudo mais, até hoje ele deve, certo? Então, meu pai é um cara descontrolado. Acho que minha mãe é mais controlada pela forma que eu vejo, certo? Mas também falar que eu sou um cara que não gasta, eu tô mentindo. Porque eu acho que acho que é inevitável. Acho que todo mundo gasta aqui, independente de coisa fútil ou não fútil. Mas é de grande aprendizado a gente ver como os nossos pais lidam com o dinheiro e como que nós poderemos, daqui para frente, tratar esse importante recurso da nossa vida. Acho que foi bom até acompanhar uns caras que hoje eu acompanho, que é o Thiago Negro, que tem o canal Primo Rico, né, que ele se especializa na área da finança, igual o Adriano, então ele foi falando sobre isso também, que você quer se tornar milionário, que é um foco meu, aprenda a administrar suas finanças. Harvey Eker também diz no livro Segredo da Mente Milionária, administre no pouco, você vai saber administrar no muito também. Então, eu estou tentando aprender isso também. Minha mãe ontem mesmo, ela perguntou pra mim, quanto você gasta no cartão de crédito? Gastei R$2. Até riu da minha cara, que eu não sou um cara. Acho que até um trem que eu tento cortar, assim, que eu ouvi meu pai e tudo mais, porque as dívidas, né, de cartão, de loja e tudo mais, então eu não tento gastar em cartão, não tento ser descontrolado em cartão. É isso. Eu tento organizar minhas finanças, que eu estou aprendendo. Isso, eu acho que esse aprendizado ele tem que ser constante. Quando a gente adquire esse conhecimento, a gente aprende que eu posso gastar sim, mas em quê? Esse gasto ele vai me retornar alguma coisa daqui a algum tempo? Sim ou não? Então eu acho que a gente tem que saber exatamente onde gastar. E saber que existem investimentos que eu vou ter que desembolsar parte do que eu ganho para investir e alcançar os meus objetivos. Então, conhecimento é o que nós temos que ir atrás o tempo todo. Ninguém é dono da verdade e o dia a dia é que vai nos dando a certeza de que estamos no caminho certo ou não. Posso passar para o outro. O outro é condicionamento verbal sobre riqueza e dinheiro. Esse também eu tirei de um livro, Segredo da Mente Milionária. Condicionamento verbal também está ligado à crença limitante. Quando o pai fala para o filho, todo rico é isso, todo rico é aquilo. Aí o que acontece quando você faz isso com a criança mesmo? Aquilo
enraiza no coração, no emocional dela e programa pro subconsciente dela. Se ela se tornar rica, ela vai ser gananciosa do mal e etc. Aí tem uma história interessante, cara, que no livro ali que eu vi, tinha um garoto lá, Harv Eker, o autor do livro Segredo da Mente Milionária. Ele tem um seminário chamado Mente Milionária, certo? Aí ele falou, na história ele fala que tinha um garoto que ganhava $800 mil por mês. O garoto gastava $800 mil em um mês, que é quase impossível, como é que gasta $800 mil em um mês, certo? Aí ele contou a história pro Harv que ele tinha medo de enriquecer, porque a mãe dele falou que se ele enriquecesse, ele se tornaria a pessoa rica, gananciosa, mal e tudo mal. Então ele enraizou isso no coração dele e programou isso pro subconsciente dele. Mas Harv chega pra ele e pergunta: o que a sua mãe mais gosta? Minha mãe gosta de praia. Aí que lá, ele parou de gastar $800 mil em um mês, começou a poupar, investir, ficou rico. Ele comprou uma casa na praia pra mãe dele. Aí o modo que você está olhando assim, parece que ele comprou a mãe dele. Não, ele mostrou que nem todo rico é ganancioso desse jeito que também ela pensava. A riqueza também pode proporcionar algo bom. A pessoa rica também pode ser boa, certo? Então, não sei se eu poderia falar isso. Eu acho que tem que tomar cuidado, os pais, principalmente esse condicionamento verbal sobre dinheiro. Tentar estudar mais um pouco, não tentar julgar todo rico é isso, todo rico é aquilo, certo? Sim, acho que entra um pouco na questão vamos supor, no caso dessa história, a mãe dele ter vivido muito isso, entendeu? Que os pais dela falavam isso pra ela, todo rico é isso, todo rico é aquilo, e aí igual a Adriana falou, os pais dela passou pra ela e ela passou pro filho dela, criando aquele sentimento no coração dele que todo rico é ganancioso, e não, os ricos, eles são humildes também. Né? Não é só porque tem muito dinheiro que eles não humilham, não vai ajudar os outros. Eu também acho que não tem essa necessidade de você passar dificuldade para você ter um coração bom. Né? É diferente, isso vem de dentro, não é algo que o dinheiro vai fazer. Isso depende muito da mentalidade. Às vezes a pessoa nasceu com isso, cresceu, no caso, com isso, de você vai ser rico, você vai ser uma pessoa ruim, e quando a pessoa realmente consegue um salário melhor do que os pais, talvez ela até vire uma pessoa ruim, portanto, ter sido criada desse jeito. Mas eu acho que não necessariamente uma pessoa que ganha bem tem um coração ruim. Alguém? Nada? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco dessas palavras, né? Porque assim, o que é rico para você pode não ser a mesma coisa que para mim, do que para ele. Então assim, vamos dizer, uma pessoa rica é aquela que ela tem condições de suprir as necessidades dela e ainda sobra muita coisa, né? E o que essa pessoa rica faz com esse muita coisa? Junta para ela só? Divide? Então assim, a gente tem que entender esse conceito, porque eu, na educação que eu recebi dos meus pais, meu pai sempre disse o seguinte: você não precisa ser rico, mas é bom que você esteja no meio deles para você entender outras realidades. Então veja, eu posso ser uma pessoa sem recursos financeiros e que frequento a alta sociedade. Então, o dinheiro, ele é realmente um fator preponderante para a gente ser rico? Eu acho que não. A gente pode ser rico, como aqui, por exemplo. Eu acho que a nossa riqueza de dividir o nosso conhecimento é enorme. A gente se torna mais rico do que muita gente. Quando vem essa energia chamada dinheiro fazer parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com ele. E eu aprendi com uma amiga muito rica que me disse: Adriana, o difícil não é a gente ficar rico. O difícil é a gente saber manter a nossa riqueza. Verdade. Então, o amadurecimento que o dinheiro nos traz é único. E ser rico é algo muito especial para cada um de nós. Então, vamos refletir sobre isso e vamos sempre colocar o dinheiro como algo muito importante que pode nos abrir muitas portas para nós e para aqueles que a gente ama. Igual eu vi no livro Dinheiro Uso da Fé, o livro que a Tânia me emprestou. Assim como existem
ricos do mal, existem pobres do mal. Assim como existem ricos bons, existem pobres bons também. Então, dinheiro é o potencializador, é o potencializar a pessoa que você é. Se você é uma pessoa ruim com dinheiro, vai potencializar isso daí. Se é uma pessoa boa com dinheiro, vai potencializar cada vez mais. Agora a outra é Deus versus dinheiro. Por que eu pus Deus versus dinheiro? Se eu perguntar aqui para todo mundo qual é o maior inimigo de Deus, todo mundo vai responder. É o diabo, o encardido, o demônio e tudo mais. Mas não, pelo que eu vi, ninguém ama o diabo. Ninguém, cara. O diabo, da forma que eu vejo, para ele ganhar poder sobre a pessoa, ou é no que você fala ou nas tuas ações. Então, pelo que eu vi muito aqui, Deus fala uma passagem bíblica, não pode servir a dois senhores, que é o dinheiro e a Deus. Você serve ao dinheiro ou a Deus. Então, pelo que eu liguei, dinheiro pode estar atrelado a ser um inimigo de Deus também. Quando você ama ele, certo? Aqui eu queria trazer para vocês um estudioso mapeou a Bíblia e ele, com um olhar de finanças, ele fez uma separação dos provérbios. E ele encontrou 61% de provérbios ligados a finanças. Olhem como, para Jesus, a questão de dinheiro era importante, né? Então, ele dividiu esses provérbios em aqueles que são de como nós temos que usar o nosso dinheiro, como nós temos que usar para os outros e para Deus. E aí ele divide. Então, eu não vou lembrar de todos aqui, mas para nós mesmos, a gente tem que viver honestamente o nosso trabalho. A gente tem que não depender de ninguém. A gente tem que sempre planejar os nossos gastos. A gente tem que saber exatamente o que fazer com esses nossos talentos e com essas oportunidades que a gente está recebendo na vida. Então, veja, para Deus, o dinheiro tem um significado de podermos ampliar o nosso universo para fazer o bem. Para os outros, para nós mesmos. E o quanto isso está gravado na Bíblia. Então, toda vez que a gente fizer a leitura, vamos extrair aquilo que fala de amor, aquilo que fala de justiça, aquilo que fala de finanças. A gente vai começar a aprender a como lidar com isso na nossa vida. E todos esses autores, eles estudam isso também, nem está se sabendo. Como você disse, conhecimento é contínuo. Exatamente. E estudar a Bíblia é um excelente caminho para a gente aprender a lidar com os nossos talentos, a cuidar daquilo que Deus nos dá por merecimento e fazer com que isso aumente cada vez mais. Lembra também a passagem do jovem rico, né? Não sei se vocês já leram, né? Que o jovem rico chega lá para Jesus: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus, a vida eterna e tudo mais? Ele fala: venda tudo o que você tem e doe aos pobres. Aí o jovem rico fica meio triste. Aí Jesus usa um termo lá: é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Que tá ligado também que aquela passagem também, muitos ricos não entraram no reino dos céus, porque a maioria dos ricos amam dinheiro mais do que Deus. Deus nunca proibiu ninguém de enriquecer. Deus proibiu, acho que, o amor ao dinheiro, que leva a algo muito ruim. Eu acho que isso fala também um pouco da riqueza de espírito, porque, tipo assim, tem muito aquilo que Deus fala: vamos ser pobres e não ricos. Eu acho que Deus não quer que, tipo, a gente fica passando necessidade. Eu acho que o que ele quis dizer, através que fala muito sobre isso na Bíblia, né? O que ele quis dizer é que uma pessoa rica de alma é como se fosse aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que, tipo, põe amor nas coisas, tipo, objetos, nas coisas materiais. Isso. E, tipo, uma pessoa pobre, ele quer dizer, é uma pessoa humilde, uma pessoa que, tipo, que compreende, que ajuda o próximo. Eu acho que muitas das vezes é esse tipo de riqueza, não necessariamente o dinheiro em si, mas, tipo, às vezes é o amor, igual você falou também. E o que você falou aí me fez lembrar a história de José, né, que você falou em questão de amar o dinheiro, que Deus nunca proibiu da gente ter riquezas, porque José, a partir do momento que ele se torna governador do Egito, ele nunca deixou de adorar Deus,
ele era rico, ele tinha ali todo vamos dizer, né, o Egito no caso, aquele poder todo sobre ele era apenas abaixo do faraó, e mesmo assim ele era humilde, ele ajudava na época dos 7 anos de fome. Foi ele que sustentou toda a região ali, então ele nunca deixou de ser tipo assim, ele era rico, mas ele era pobre de alma, ele era humilde. Me fez lembrar a história de Você falou de José do Egito, cara, e eu tava, igual eu falei, o Thiago Nico, que é o Primo Cast, né? Ele falou sobre o José do Egito, né? Que também tá muito ligado à riqueza, assim, certo? Como é que ele era, como é que ele chegou lá no Egito, né? E é interessante que toda pessoa que quer enriquecer tem que aprender com o José do Egito. Se você quer se tornar grande, tem que passar pelo processo de sofrimento, igual o José do Egito passou. Ele chegou escravo no Egito lá, foi injustiçado pela mulher de Potifar e tudo mais, foi preso injustamente e conseguiu ser governador. Então, Deus quer te pôr num lugar grande, mas tem que sair da zona de conforto. Não adianta a gente orar e pedir dinheiro. Sim. A gente tem que pedir sabedoria, sapiência, conhecimento. Para que a gente possa ter coragem de enfrentar o nosso dia a dia. Porque quem trabalha sabe. Gente, tá entre nós, vai. Quem que gosta de chefe? Não, né? Não detesto, não meu. Não é verdade? Estou ali mandando você fazer. Gente, precisamos ter coragem, muita fé para enfrentar esse nosso dia a dia. E a gente alcança. Então, vamos dar a mão, vamos junto e enfrentar esse dia a dia, porque conhecimento, buscar também, não tem como dar errado. Trabalhando e pedindo certo, alguém nos escuta. Vem falar. E, igual a Adriana falou, Deus te dá as oportunidades para você ter a sabedoria, esses negócios assim. Ele nunca vai te dar as coisas de mão para não. Você tem que sempre correr atrás daquilo que você quer. Eu terça-feira estava falando com os meus catequizandos aqui. Eles falaram, mas eles estavam comentando, eu escutei a rodinha de conversa deles, estavam falando, mas eu pedi isso para Deus, Deus me deu. Aí eu peguei, escutei e fui comentar com eles, falei assim, você pediu isso para Deus, mas você acha que Deus ia fazer o quê? Deus ia pegar uma nuvenzinha lá do céu, ou o que você quisesse, entregar assim para você? Não é assim, você tem que correr atrás, você tem que pedir. Eu falei isso para ele, você tem que pedir sabedoria, aquilo que você quer, para você conquistar aquilo com as suas próprias mãos. Deus não dá nada pra gente de mão beijada. Ele atende os nossos pedidos de sabedoria ali, para nós termos um entendimento de conseguir aquilo. Eu até comentei isso com eles terça-feira. E coragem para enfrentar a guerra da transformação, porque quando a gente aceita essa transformação, aí é que a coisa começa. Sim. Então, firme, pessoal. Firme. Só para finalizar, o livro Geração PHN, que a Tânia também emprestou, ele fala um trem assim, Deus não promete sucesso a ninguém. Então, aí, certo? E essa sabedoria que a Regina falou serve muito para a gente mesmo que quer conquistar essa riqueza, né? Que às vezes a gente foca tanto nisso, só quer aquilo ali, só quer aquele dinheiro e vai esquecendo mesmo, como falou, agora todo mundo tinha falado. Então a gente, todo momento, tem que pedir essa sabedoria, tem que pedir esse entendimento de saber discernir esse dinheiro, né? Saber usar ele, saber guardar e tudo mais, porque quando a gente só foca naquilo ali é uma coisa que acaba. Aquilo ali acaba. Quando o dinheiro aqui na terra acaba, mas lá no céu, mas a morada com Deus é eterna. Então a gente tem que focar em Deus e focar no dinheiro, sabe? Pedir o discernimento para poder conduzir esse dinheiro, porque depois dali para frente acabou aquilo ali. Depois que morreu já era. Você vai para o céu e ali que é eterno, ali que começa o processo, ali que vai sua vida para sempre. Então pedir esse entendimento, sempre conectar com Deus e discernir esse dinheiro, entendeu? Sim, porque quando a gente não tem esse discernimento, a gente coloca aquele dinheiro na cabeça, e às vezes a gente acaba esquecendo de Deus, é igual você fala, aí acaba ali e depois acabou. Você vai fazer suas contas. Enquanto estamos aqui na Terra, nessa condição humana, a gente Matéria. não é nada, a gente está. Então, hoje eu estou gastador, hoje eu estou poupador. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Tem que entender a nós mesmos, esse autoconhecimento constante, para que a gente realmente possa se transformar e ter convicção naquilo que a gente vai propor para a nossa vida, porque a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Alguma coisa mais, gente? Então vamos lá.
Agora uma pergunta pessoal. Dinheiro traz felicidade? O dinheiro falava, depende. Ele, com certeza, ele traz a felicidade. Porque não tem coisa melhor do que você ter ali o seu dinheiro e falar assim, hoje eu quero fazer isso. Entendeu? Porque, tipo assim, vamos supor, quando a gente começa a trabalhar pela primeira vez, não tem coisa melhor. Que você fica assim, mãe, eu vou ali tomar essa criança, mas eu vou pagar com o meu dinheiro que eu conquistei. Não tem satisfação melhor. Com certeza ele traz felicidade. Mas ele traz a felicidade material aqui na Terra. Agora, a felicidade emocional e espiritual ele não traz. Porque a gente não pode chegar e me dá 300 gramas de felicidade. Me dá 300 gramas de amor. Você não consegue comprar isso com dinheiro material. Então, ele traz ali a felicidade, mas a felicidade principal, que é a espiritual, a psicológica, tudo ali, ele não consegue comprar. Eu acho que é isso. Fui perceber isso também, cara. Eu falo de um modo até testemunho, pode dizer assim, que eu fui o dinheiro acima de tudo, cara. Eu falava assim, nossa, quem precisa de Deus se tem dinheiro? Eu já cheguei até a falar assim, certo? Mas pelo que eu comecei a estudar, comecei a ver podcast e tudo mais, dinheiro traz liberdade. Que liberdade que eu falo? Financeira, geográfica e tempo. Liberdade financeira, você compra aquilo que você quiser. Geográfica, você viaja para onde você quiser. Tempo, você pode ver que a maioria dos ricos estão cheios de tempo. A maioria, não todos, né? Tem que mais ocupado, certo? Então o dinheiro traz liberdade. Liberdade está atrelada à felicidade. Mas a felicidade, primeiramente, para que o dinheiro proporcione esse algo bom, agregue algo bom, a felicidade tem que vir desses 3 quadrantes primeiro, que é o mental, o espiritual e o emocional. Para que o dinheiro proporcione a felicidade que você quer. O dinheiro traz liberdade. Eu acho que o dinheiro, às vezes, ele te tira de muitos percalços, né? Eu penso que, sabendo conduzir esse dinheiro na nossa vida, a gente pode ser muito feliz. Porque o que ele nos proporciona é poder ajudar o nosso próximo, às vezes, a comprar uma casa para alguém. Gente, tem coisa mais gostosa do que você realizar o sonho de alguém. Eu já tive a oportunidade de fazer muitas coisas para as pessoas. Fiz para o meu filho, coisas que meus pais não puderam fazer para mim. E foi uma realização assim, gigante para mim. Eu formei meu filho numa excelente faculdade em São Paulo, contando tostão por tostão ali, mas eu fazia aquilo com tanta ideologia, porque eu estava com certeza dando uma vara maravilhosa para ele pescar a vida dele, né? Então eu não tenho muitas possibilidades, né? Não me acho milionária, ricaça nem nada disso, mas assim, eu consegui fazer coisas que me trouxeram uma realização pessoal imensa, e foi o dinheiro, porque sem o dinheiro eu não conseguiria pagar aquela faculdade. Então eu penso que quando nós temos objetivos relevantes, realmente a felicidade é possível ser sentida por conta do dinheiro. E nem sempre é o dinheiro em si que traz felicidade, sim o que ele te proporciona. Às vezes você tem um sonho, mas você só consegue realizar se você tiver o dinheiro para conseguir aquele sonho, você conseguir comprar. Então nem sempre é o dinheiro material ali que traz a felicidade, e sim o que você conquista com ele, que você consegue comprar com ele. E entra muito esse fato assim de que o dinheiro traz, né? Não ele sim, mas o que ele traz. Um fato que aconteceu com a gente quando a gente foi doar brinquedos para as crianças. A primeira vez quando a gente foi doar, como o Antônio falou, a gente queria o brinquedo pra gente da primeira vez. A gente queria, tipo assim, vai pra mim, você quer uma Quantos anos vocês tinham? Não ia atrasar? Você é 9, Já era grandinho. Aí tá. Aí a gente queria ir pra gente. Mas aí, na segunda vez, aí quando a gente foi doar, a gente viu a necessidade das crianças assim, mas não era tanto aquele material ali que estava dando, mas era aquele tempo da gente que a gente estava doando para eles. Então, o dinheiro proporciona isso para a gente, esse tempo de poder ajudar o próximo. E aí da segunda vez a gente já queria doar, que ele estava doido, eufórico, para poder ir levar esse brinquedo e levar essa felicidade, porque é muito bom você ver aquele sorriso no rosto daquela criança. Então, o dinheiro é possível de trazer felicidade para a gente através de algo, né? É isso.
E aí entra nessa questão de não só o rico ajudar o pobre, mas sim o pobre ajudar o pobre, o rico ajudar o rico, é intercalado. Porque entra a questão da gente pensar assim, mas tal pessoa é muito rica, mas não ajuda. Mas nós também temos condições de ajudar e não ajudamos. Então entra essa questão. É que às vezes, pessoal, a gente passa por momentos na nossa vida que a gente se perde um pouco nas nossas prioridades. Então a gente acha que precisa trabalhar para pagar aquela conta e a gente não percebe que está deixando de dar a atenção necessária para alguém ou para um grupo de pessoas. E a gente acha que não tem tempo para aquilo. Mas, na verdade, é porque a gente ainda não deu a prioridade de forma correta para tudo que a gente tem que fazer e gostaria de fazer na nossa vida. Se a gente parar e fizer uma autoanálise, é muita coisa que a gente está deixando de fazer porque não é prioridade. Então não falem, não tenho tempo para fazer isso. Não, eu não estou priorizando isso. Alguém mais quer responder? E também isso tudo que nós falamos entra no eduque-se financeiramente. Muito assim em relação a isso. Certo? Então vamos passar para outro tópico agora. Esse é meio equivocado até, eu acho. Por que pessoas da igreja acham que enriquecer não é algo de Deus? Vocês já pensaram nisso alguma vez? Entra naquela questão de novo, né? Do jeito que você lê a Bíblia e do jeito que você interpreta. Igual eu falei, tipo, às vezes a gente na Bíblia tá falando muito de riqueza de espírito e não do dinheiro, mas a pessoa olha e fala assim, tá falando de riqueza, então temos que ser pobre, ponto, acabou. Muitas pessoas, eu acho, que pensam assim por ler a Bíblia e achar que realmente está falando sobre o dinheiro. Aí eu acho que Para você entrar no reino dos céus tem que ser pobre, não pobre de dinheiro, e sim pobre de espírito, pobre da humildade, não ser soberbo, não ser orgulhoso. Muitas vezes eles não entendem esse lado e jogam da maneira errada. Pelo meu ponto que eu vi, tá muito ligado à crença limitante também, né? Deve ter algum pai, deve ter falado, você não precisa ser rico porque Deus não te quer assim, certo? Mas da forma que eu vejo, Deus quer o melhor para todo mundo, mas não quer dizer que vai entregar de mão beijada, né? Acho que Deus quer o melhor para todo mundo, tanto quanto mentalmente, financeiramente, espiritualmente e tudo mais. Então, eu nunca vou pôr isso, eu sou da igreja, eu não posso ser milionário e tudo mais. Não, você pode ser milionário, você não pode ter o amor ao dinheiro, não quer dizer que você não pode enriquecer só porque você é da igreja, certo? E eu também, por que eu estou falando de dinheiro, certo? Sem ressentimentos nem nada, nem que eu já esperei isso. 2 pessoas falaram pra mim que eu não precisava enriquecer. Eu fiquei com ódio no momento que a pessoa falou isso pra mim. Mas hoje eu pude perceber que é um gatilho que eu tenho que falar, que pessoas da igreja não falam de dinheiro. Vejo poucas, certo? Nunca que eu vi que se aproximou de nós assim, começou a falar de dinheiro, sobre finanças, foi o Adriano. Então, esse é o ponto de eu estar falando de dinheiro e fecho hoje no programa, certo? Eu fico até emocionado porque as coisas aconteceram muito naturalmente. Eu nem me acho a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu também tenho os meus momentos de entrar no parcela, né? Faço uns gastos aí que não deveria. Mas a gente tem uma troca grande para fazer pela minha formação, né? Eu tenho uma primeira formação em economia, depois em contabilidade, fiz mestrado, estudei muito na minha vida. E eu acho que é isso que me deu vontade de dividir com vocês algumas coisas que eu andei estudando. Então, agradeço muito, né, pela oportunidade. Eu agradeço você estar ensinando finanças para nós. E eu enxergo esse movimento, o crescimento de vocês como um grande presente para mim. Porque ler a Bíblia com esse olhar de finanças, com certeza vai nos motivar a sermos pessoas melhores e sabermos exatamente o que Jesus queria que nós fizéssemos com o nosso dinheiro. Então sigam em frente e vamos continuar estudando juntos. Esse fato da fé e o dinheiro, não sei se encaixa, mas igual tem algumas comunidades, alguns lugares que fazem esse voto de pobreza, de viver na pobreza. E a gente fez uma viagem na comunidade, lá tem esse voto de pobreza. Então, é tudo na humildade. Então, eles não colocam o dinheiro lá acima de tudo. Então,
é muito esse fato de o dinheiro reflete aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa ruim, você vai usar o dinheiro para fazer coisas ruins, entendeu? Tipo, aí você vai se tornar ruim, então você vai se tornar um rico ruim. Ou se você é bom, você vai se tornar um rico bom, entendeu? Aí eu acho que é mais esse fato da comunidade, assim, de viver pensando só em Deus e viver essa pobreza espiritual, e viver essa humildade. E a gente, lá, eu pude ver, assim, que mesmo a simplicidade, a gente comeu 2 salsichas, não foi? 2 salsichas. Então, aquela simplicidade ali foi bom porque acaba que, tipo, não foi, a salsicha não fez significado ali. O significado maior foi a união, todo mundo sentado ali na mesa, conversando, rindo. Então, eu acho que esse voto de pobreza faz bem para algumas pessoas. E eu acho que o rico tem que passar por esse momento, ver, conhecer e aprofundar nisso, para poder saber discernir o dinheiro, né? Eu acho que a maneira deles de viver é meio que para fortalecer o espírito deles, entendeu? Aí eles vivem muito de doação e vivem mais para Deus. Tipo, eles não têm uma profissão ali, eles não saem para trabalhar, para poder correr atrás de dinheiro, porque ali, no caso, eles vivem mais focados no espírito, no espiritual deles. Tipo, se precisar ficar sem janta hoje, a gente fica. Mas a gente vai entrar em oração, a gente vai rezar, aí eles pedem doação e tal, mas isso aí é um fato da comunidade que eles vivem para fortificar o espírito deles mesmo, entendeu? É um voto, igual o Eduardo falou, é um voto que eles fizeram, não é porque, preguiça de trabalhar, não, é um voto que eles fizeram, até porque quando chama eles em missão, nas coisas assim, eles vão e doam um tempo que eles têm, eles não têm o dinheiro para estar ajudando, mas eles doam um tempo e vai em missão e fazem de graça, entendeu? Às vezes cobra ali só a gasolina para estar indo, mas é a maneira deles de viver, entendeu? Alguém mais, por favor, queria compartilhar? Não? Pode passar para outro tópico? Ateu também enriquece? Ateu, pessoa que não acredita na existência de Deus? Sim. Tem alguma opinião? Quem planta, colhe, né? Vamos lá, isso é interessante, você falou. Na Bíblia fala, o sol brilha para todos, os bons, os maus, os ruins e os crentes. Tudo é questão de quê? De semeadura, plantar e colher. Não estou querendo generalizar nada, que cristãos, nem que tudo mais. Estou querendo mostrar aqui, porque pessoas, eu sou cristão, vou na igreja, rezo, participo do terço, vou no grupo de oração e estou pobre. É que você não plantou nada, isso é questão de semeadura, certo? Plantar e colher, você quer isso, planta e colhe. Você quer abacate, você tem que plantar abacate, certo? Eu acho que a principal diferença, talvez, esteja na maneira em como esses recursos do ateu são trabalhados. Talvez o crente trabalhe de uma forma diferente por ter a questão da solidariedade muito forte. O ateu talvez não tenha essa mesma diligência com o seu próximo. Mas é tudo uma questão de conhecer as pessoas. Eu conheço ateus maravilhosos que sempre ajudam o próximo, enfim. Então, a pessoa, ela é conduzida de acordo com a sua consciência. Aqueles que têm a crença estão, talvez, um pouco à frente, na minha opinião, no desenvolvimento espiritual. Mas, assim, o ateu também se desenvolve do jeito dele por acreditar nas coisas dele. Que é interessante que o Thiago Nigro, igual eu citei, né? Ele foi fazer uma entrevista lá com bilionários. A maioria dos bilionários era ateu e tinha princípios bons. E ele falou um trem interessante que ele viu na Bíblia também. Perguntava para todos os bilionários, como é que você chegou nesse ponto? O que tem que fazer? Trabalho duro, tenha resiliência. E resiliência é um trem que Deus mais fala na Bíblia. Então, independente de ser ateu, nós é imagem e semelhança de Deus também. Sim, concordo com vocês. Muitas das vezes a pessoa só pede dinheiro pra Deus, traz dinheiro. Não é que vai brotar ali também você do nada, né? É você correr. Você vai pegar a notinha de dinheiro e colocar no meio da conta. Não é que vai brotar da sua conta assim do nada. Você tem que correr atrás também, que Deus vai te sustentar e te dar sua figueira. Alguém mais quer responder essa questão? Vamos passar para outra então. Trauma relacionado ao dinheiro. Essa também eu peguei de um livro, Segredo da Mente Milionária, o autor Harvey Eker, certo? Ele fala de uma garota que estava no restaurante lá, estava o pai, a mãe, os irmãos dela e tudo mais.
Aí que lá o pai com a mãe dela começa a brigar por causa de dinheiro, certo? E o pai dela fica tão nervoso assim que ele chega a ponto de dar um infarto. O pai dela morre no restaurante, certo? Aí meio que alimenta uma dor sobre o dinheiro. Ela se tornou médica, certo? Mas eu não lembro um pouco da história assim. Mas à frente Harvey, acho que conversa com ela. Que Harvey tem um seminário chamado Mente Milionária. Harvey começa a conversar com ela, certo? E ela muda de profissão, meio que ela é uma mentora assim, de casais para ter mais disciplina com o dinheiro, certo? Porque o casal indisciplinado também com o dinheiro vai brigar. Isso vai gerar filho dando filho, que o filho também vai programar aqui no subconsciente dele, o dinheiro é a raiz de tudo mal, tudo isso, certo? Boa parte também do trauma está relacionado em casa, aos casais que é indisciplinado financeiramente, certo? Se vocês me permitem, eu acho que esse é um problema muito sério social atualmente. Então, doenças que são sentidas pelas famílias, que gera separação entre casais, o dinheiro, ele acaba sendo um fator decisivo. Se a gente não tem equilíbrio, se a gente não tem harmonia dentro de casa para poder viver em paz, né? Os filhos, com certeza, eles se tornam adultos com traumas. E aí vem o lado perigoso, porque a gente, às vezes, precisa romper com alguns ciclos. Então, se a família tem problemas, às vezes a gente tem que romper para tomar o caminho que a gente entende correto. Então, cuidar dessa nossa psicologia financeira é extremamente importante para sermos pais, mães que deixem um legado importante para os filhos, que eles possam lidar com o dinheiro de uma forma saudável, percebendo que se tiver disciplina, se tiver coragem para enfrentar o dia a dia, consegue sim ser, vamos dizer assim, eu vou dizer rico, mas melhor que os pais que às vezes não alcançaram uma condição financeira que permitisse fazer boas faculdades, viajar, enfim, coisas que a gente vê na televisão, que às vezes a gente fala, poxa, por que eu nunca fiz isso? Não é mesmo? A televisão está aí para convidar a gente a gastar o nosso dinheiro em coisas equivocadas. Né? Quem que disse que a gente precisa ter um iPhone 25 com brilho não sei o quê? Gente, vamos lá. Será que é isso que realmente a gente precisa? Será que por um acaso, por conta desse consumismo elevado, a gente não está trazendo problema para dentro da nossa casa? Então, fazer essa reflexão em família é extremamente importante. Alguém quer responder? Então, vamos passar para outra, né? Ao tópico 9 agora. Assim como todo dom é concedido por Deus, principalmente da riqueza, deve servir para proporcionar algo de bom para o próximo. Outro testemunhozinho meu, quando a Tânia uma vez veio conversar comigo, né, sobre as horas, eu falei para ela, vou me tornar milionário e tudo mais. Ela falou, você não tem vontade de doar nada para ninguém, não? Eu falei, não. Mas todo livro que eu vi de crescimento financeiro, a doação faz parte de pensar grande. Nenhuma pessoa se tornou rico sem proporcionar algo para outra pessoa. Vou citar exemplos, né? Acho que é bom. Vamos lá, Mark Zuckerberg. O que Mark Zuckerberg criou? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Proporcionou redes sociais para as pessoas. Ele se tornou um bilionário com isso. Voltando, não existe. Bill Gates criou o Windows, certo? Criou a Microsoft também. Eu acho que todo mundo mexe com computador aqui. Tem o Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Então ele meio que proporcionou esses softwares no computador e proporcionou também o console de videogame, o Xbox 360. Então, é isso. Jeff Bezos, o dono da Amazon Prime, a plataforma de assistir filmes e séries, também de compras e vendas lá. Então, voltando. Se você quer enriquecer, você tem que proporcionar algo para as pessoas também. E também a doação que eu vi em outro livro, chama de Sem Teto ao Milionário.
A doação mais coerente é a doação vibracional. Ele fala sobre um monte de doação lá, mas a mais coerente que nós tem que ter, na verdade, é a doação vibracional, certo? Que primeiro vem um coração querendo agregar algo bom na vida da pessoa, depois você pensar na quantidade de dinheiro, certo? Então, voltando, se você quer enriquecer, doe algo para as pessoas, proporcione algo para as pessoas, certo? Também, mesmo se você não for rico, se puder doar, doe também, cara, que faz bem. Quando você doa, volta muito mais. Também em relação, de novo, dos brinquedos, o negócio que a gente, no começo, a gente, vamos pegar os brinquedos pra gente, a gente queria. Depois, da segunda vez, a gente já viu que aquilo retornou como um sentimento de cura, né? Daquela carência e tudo. Então, acho que entra bastante nessa questão também. E também não importa a quantidade, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa muito com a quantidade que está doando. O importante é fazer a doação. Porque às vezes, eu posso doar só isso, mas aí eu posso doar só isso, você pode doar só aquilo. Juntar todo mundo forma muito. Quando a gente começa um grupo de educação financeira, eu sempre sugiro para aquelas pessoas que realmente não conseguem se controlar. Pega 5 potes e divide. Então, metade vai para pagar as nossas despesas, tipo água, luz, compra de mercado. Então, a metade do que a gente ganha fica lá naquele potinho. A outra metade vai para a nossa educação. Então, é metade. 10% vai para a educação. 10%, pessoal, vai para a doação. Outros 5% para nós mesmos. Porque senão o que acontece? A gente trabalha o mês inteiro, a gente se esforça, se dedica, só que dá para o dono do mercado, para quem fornece água, luz, dá para a dona da loja, dá para... E para nós não fica nada. Então eu não tenho um centavo para ir tomar um sorvete, ir num cinema, ir num teatro, fazer uma viagem, não sei o quê. E não tenho também para contribuir com a igreja, com o próximo, não tenho como. Então, se a gente se organiza, cabe no nosso bolso. E todo mês, regularmente, a gente vai ter que pagar as nossas despesas, investir nas nossas metas e fazer as nossas doações. Interessante isso aí, cara. Foi igual eu falei, eu aprendi esse trem sobre a doação, né? Que eu falava que um dia que eu enriquecesse, eu não ia ajudar ninguém, porque ninguém me ajudou. Então, foi bom conhecer esses livros, principalmente O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Todos eles falam sobre a doação, que a doação faz parte do pensar milionário, pensar grande, certo? Agora para a 10, né? Pessoas com muito dinheiro que não são felizes, porque não fizeram seu encontro pessoal com Deus. Igual nós vemos, né? Tem muito rico com depressão, rico com ansiedade, rico com sei lá o que isso. Então, faltou um pouco dessa espiritualidade. E essa espiritualidade, esse preenchimento de vazio, acho que ela tenta preencher com dinheiro. Por isso que é necessário, independente se você é pobre ou rico, tem que fazer esse encontro com Deus. Dinheiro perto de Deus não é nada. Deus é tudo, dinheiro é só um papel com energia que te potencializa, certo? Acho que é interessante também quem põe o dinheiro acima de tudo e tá triste, procura outra forma, que é o encontro com Deus pessoal. Muitas das vezes a pessoa tá ali naquela depressão, né? E acha que, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e aquilo vai, curar minha depressão. E não é bem assim. Tá deprê, vai lá e compra 1 quilo de chocolate. Por exemplo. Um exemplo que temos é a Fabiana, né? Que ela trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa muito conhecida, business, tendo dinheiro, mas mesmo assim não tinha outra felicidade, né? Quando ela veio aqui, quando ela conheceu a gente, aí ela pôde sentir essa sensibilidade da felicidade, conhecer, se aproximar um pouco com Deus, né?
E a coisa que ela fez foi quando a gente foi no Cachorro Quente, né? A simplicidade, como a simplicidade faz sentido nesse quesito do dinheiro, né? Porque o dinheiro não preenche tudo, ele sacia, ele não preenche. E o que te preenche mesmo é aquele momento ali, aquele encontro com Deus, aquele momento de união com as pessoas, né? Foi isso que aconteceu com a gente. Fabiana, também é interessante falar dela. Acho que o Nathan falou, acho que de nós que acho que primeiro se aproximou mais de mim, assim, de nós que acho que teve mais afetividade, mais. Não falo desse jeito, não. Ela teve mais conexão assim comigo. O Nathan uma vez me falou, certo? Ela me contou a história dela, eu contei a mim e tudo mais. Ela falou que tem algo parecido comigo, que eu fui o primeiro a nascer lá de casa, fui filho único, era mimadinho também. E ela também passou por essa realidade, aí chegou os irmãos. Não mudou nada não, não mudou nada não. Ainda tem bom e melhor lá em casa, mas não mudou nada não. Mas eu não gostei quando meus irmãos chegou, falo isso. Então, é isso que meio que nós parece um pouco, tocando essa parte. Sessão desabafo, né, gente? Grande aprendizado hoje. E a gente tem que realmente focar no que temos de mais importante dentro de nós, que é a nossa humildade, o nosso carinho um pelo outro. Isso é o mais importante. E para finalizar, eu queria agradecer a Adriana, né, por ter aceitado o nosso convite aqui para falar um pouco sobre dinheiro também. E agradecer também que ela está na linha de frente realizando um movimento também, que é um evento, quer dizer, o Avivar Meu Coração. Ela vai dar detalhes aqui, horário, todo dia, certinho. Isso, pessoal. O Avivar Meu Coração vai ser no dia 30 de abril, às 15 horas, no Rancho Despertar, no bairro da Aguinha, aqui em Boa Esperança. Eu conto com a presença de todos vocês para que a gente possa fazer um momento de oração, de renovação, de transformação, e que a gente possa, daí para frente, continuar com aquele espaço à disposição de todos. Enfim, vamos juntos nessa caminhada que vai dar tudo muito certo. E até o próximo Puxando Conversa. Curte, Comente e compartilhe.